Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração, em nosso íntimo. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele nos conceda o auxílio necessário para que alcancemos a plena compreensão da palavra e, compreendendo a palavra, alcancemos a graça de crer em tudo que a palavra nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos domingo passado o caminho desse tempo da Páscoa, convivendo com Jesus na realidade nova da sua ressurreição. Jesus ressuscitado, nesse tempo da Páscoa, nós acompanhamos
as manifestações que relatam os sinais de sua ressurreição e, como hoje, 2 relatos de sua aparição ressuscitado aos discípulos reunidos. Ao mesmo tempo que os evangelhos relatam a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus ressuscitado, ao mesmo tempo em que Jesus se dá a ser acolhido, ressuscitado, os evangelhos explicitam o lugar da igreja nesta realidade nova. Curiosamente, falando de Jesus ressuscitado, todos os evangelistas falam também da igreja. E aqui, se não tiver coragem de crer na igreja, dificilmente você entenderá o relato da Páscoa, da ressurreição. Hoje, nós vemos Jesus oferecer 3 dons da sua ressurreição, 3 dons que brotam para nós como expressão da realidade pascal, e apresenta também neste relato do Evangelho de João 7 mediações para alcançar esses dons. 3 com 7 dão 10. Portanto, nós vamos ler o Evangelho agora e identificar essas 10 pistas para que vivamos a realidade pascal permanentemente, não só no tempo da Páscoa, mas permanentemente. Pegue o seu folheto, número 11, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 até 31. Vamos lá? É claro que aqui também vão aparecer aquilo que a gente chama os elementos que vêm como obstáculo. Quais são os elementos que aparecem como obstáculo na minha vida e na sua, que dificultam-nos reconhecer a presença do ressuscitado em nossa vida? Então, cuide para que, enxergando os sinais que apresentam o ressuscitado, você também vá superando os obstáculos que aparecem em sua vida e que não são poucos neste relato. Vamos lá? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, leiam: estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, brada, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: brada, igreja, a paz esteja convosco. o dom extraordinário da Páscoa, a primeira palavra que o ressuscitado pronuncia, Shalom, a paz esteja convosco. Ele apresenta a paz num ambiente de obscurantismo. Tem 3 sinais que se opõem ou que evidenciam que os discípulos não estão na realidade pascal. Anoiteceu, está escuro, eles estão com medo e talvez o elemento mais difícil da gente aplicar na vida e entender as consequências: anoiteceu, eles estão com medo e as portas estão fechadas. 3 sinais de obscurantismo na vida dos apóstolos, que, embora reunidos, aprenderam um elemento que Jesus ensinou. É o primeiro dia da semana, é o domingo, é o dia do Senhor, é dia da reunião da comunidade, da Assembleia Eucarística, mas não é uma Assembleia Pascal. Escuro, medo e porta fechada. E exatamente para esta realidade, o ressuscitado
entra oferecendo o dom precioso da sua realidade nova. A paz esteja convosco. Precisamos ter coragem de fazer perguntas. Quais são as realidades que têm escurecido nossa vida hoje? Quais são as noites, as escuridões de nossa vida hoje? De sua vida pessoal, de sua vida de fé, as escuridões de sua vida familiar, social, eclesial, política, no mundo. Quais são os medos que nos envolvem hoje? Quais são as portas fechadas que travam nossa vida e impedem-nos de viver a realidade, a dinâmica pascal? Como podemos identificar estas realidades hoje em nossa vida e superá-las a partir do ressuscitado que está no meio de nós? A paz que Jesus oferece não é uma propaganda falsa, não é uma campanha eleitoral. Jesus não diz: moçada, alegrem-se, entusiasmem-se, vibrem-se de alegria, a paz esteja com vocês, porque eu eliminei todos os riscos e perigos que impunham para vocês escuridão, medo e porta fechada. Ele não entra falando isso. Lá fora não mudou nada. Na verdade, vai até piorar gradativamente. Na medida que o cristianismo vai sendo portador do anúncio da ressurreição, a perseguição aos cristãos vai acirrar, até que todos os apóstolos, essas testemunhas da primeira palavra que o ressuscitado anuncia, a paz, essas testemunhas terão vigor para oferecerem as suas vidas em martírio. Todos serão perseguidos e mortos em situação de extrema perseguição à fé. Então, primeira coisa, a paz que Jesus oferece não é a Pax Romana. O conceito de Pax Romana, muito rico na literatura universal, no campo da política. Qual é o conceito de Pax Romana? Aquela que vem do sossego e do conforto do imperador no seu palácio e dos reis no seu palácio. O que é que um rei considerava que seria o reino em paz? Se todo mundo estava pagando impostos e se não tinha rebelião contra a imposição e a dominação da sua força. Esse é o conceito de Pax Romana. Tem rebelião no império? Não. Está todo mundo pagando imposto? Tá, isso é paz. Não importa se tem gente morrendo de fome, se tem gente sendo escravizado pelo império para construir as ostentosas obras da ambição do império e dos reis. Não importa se tem gente sendo expulso de seus territórios, indo embora e fugindo da dominação e da perseguição. Se tem gente passando fome, privação, aqui o conceito de paz é absolutamente a alienação das estruturas de imposição e de poder. A paz de Jesus não é a Pax Romana, não é a Pax que nega os problemas ou abafa os problemas, mas é uma paz que capacita e qualifica você a ter dentro de você uma realidade nova, que inaugura dentro de você a realidade do reino de Deus, e você sai desta reunião, desta assembleia litúrgica do domingo, e vai para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua vida, enfrentar os problemas, sem que os problemas tirem de você a certeza profunda de que o ressuscitado está com você. Amém? Esse é o conceito de paz. Esta que é a paz. Não é a ausência de conflito e de problema, mas
a presença do ressuscitado que te capacita e qualifica para o enfrentamento dos problemas, ainda que alguns nunca sejam resolvidos. Segundo sinal do ressuscitado, versículo 20. Depois dessas palavras, leiam. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram. A paz e a alegria, os dois selos de qualidade do cristão. O cristão, para ser cristão autêntico, ele tem que ter um selo de qualidade que autentica sua identidade cristã. Tem que ser mulher e homem da paz, mulher e homem da alegria, ainda que enfrentando muitos problemas e dificuldades na vida. Tá claro? Jesus diz que a paz que ele oferece é resultado do processo que ele enfrenta. Profeta Isaías, capítulo 52, 53. Ele mostra as mãos e o lado para dizer: olha, a paz que eu estou dando a vocês, a alegria que eu ofereço a vocês, aqui está o documento pelo qual eu comprei e paguei por essa paz, por essa alegria. E o documento é o próprio corpo dele, com as cicatrizes da crucifixão e da lança que atravessou-lhe o lado na sexta-feira, no final do dia. O corpo dele é o recibo, autenticado com as marcas do seu sofrimento. Por suas feridas nós fomos curados, em suas feridas ele pagou o preço da nossa paz, diz o profeta Isaías. Paz e alegria, fruto de uma entrega. O seu corpo, as marcas que ele traz, sela e autentica que nós podemos viver em paz e em alegria, para além dos problemas que virão. Mas aqui já abre uma nota. Ao mostrar as mãos e o lado, ele antecipa para os discípulos a realidade nova da sua Páscoa. Daqui um pouco, vamos pegar o texto porque fica mais fácil. Tá, vem um elemento. Cole lá nessa imagem, mostrou as mãos e o lado. Agora ele vai dar um terceiro selo de qualidade. Depois de dizer, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, versículo 21. Novamente Jesus disse: Brada a igreja: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Do jeito que eu saí lá do céu e vim para cá para dar essa paz para vocês, vençam a escuridão, enfrentem o medo, quebrem as fechaduras das portas trancadas e vão levar para o mundo essa paz. Enfrentem. Amém? Amém. Mas agora, colado naquele gesto de mostrar as mãos e o lado, ele tem um gesto afetivo. Versículo 22. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: brada, recebei o Espírito Santo. continua. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Primeiro dom do ressuscitado, a paz. Segundo dom do ressuscitado, a alegria. Terceiro dom do ressuscitado, o perdão. Ser cristão, para ser autenticamente cristão, é preciso sair da fábrica de cristão, ide e fazei discípulos meus todos os povos,
batizando-os e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Para ser cristão é preciso ter 3 selos de qualidade: ser homem e mulher da paz, ser homem e mulher da alegria, ser homem e mulher do perdão. Sem esses 3 selos você não é aprovado na seara do anúncio e da missão do Evangelho levado para o mundo. Jesus, lá quando desejou a paz, ele mostrou as mãos e o lado. Depois de desejar pela segunda vez a paz, ele sopra sobre eles e dá o Espírito. Ele mostrou o lado atravessado pela lança, que lembra o sono de Adão, que depois de ser modelado, do barro, Deus soprou-lhe a narina e deu-lhe o espírito de vida. Depois o fez adormecer e tirou dele uma costela, e da costela fez a sua companheira Eva. Ao mostrar o lado atravessado, ele está dizendo que ele é o novo Adão e a igreja é a nova Eva. Ele é o novo Adão e a igreja é a sua esposa, a nova Eva. Santo Agostinho que desenvolve essa boa teologia. E depois de soprar sobre os discípulos, ele dá aos discípulos o espírito vivificante para que a igreja seja a sua esposa, conduzida não pelo espírito do mundo, das seduções do mundo, as seduções pelas quais Adão e Eva caíram, mas a igreja, a sua esposa, agora vai para o mundo em missão, como o Pai me enviou, eu vos envio, vai para o mundo em missão, soprada, a ruá, o sopro do Espírito Santo, a ruá, o sopro divino, e com a convicção de saber sempre, esse lado daqui não está vendo bem, de saber sempre, quando lhe faltar força para viver como gente com o selo da qualidade, da paz, da alegria e do perdão, passe diante da cruz, olhe o lado de Cristo atravessado pela lança, toque a chaga de Cristo e diga: daqui eu nasci. Não tem condições de que eu viva de um outro modo senão o modo pelo qual eu vim. Eu nasci do lado dele e o Espírito que me foi dado é o Espírito do ressuscitado, a ruá, que me deu vida e me fez homem e mulher, membro do seu corpo, a igreja, que move no mundo, levando o anúncio da Páscoa. Quem tem paz, alegria e leva o perdão, nasceu do lado de Cristo e é movido pelo sopro do ressuscitado. Pode dar um grito de alegria, uma salva de palma bem forte para o ressuscitado. Brada, igreja, reage. Dito isto, vem agora as consequências. O problema é o seguinte: Jesus garante aos discípulos naquela reunião e nesta reunião, porque hoje é o primeiro dia da semana, hoje nós estamos reunidos, Jesus garante que Ele, o ressuscitado, nos dá paz, alegria e perdão. Mas isso Ele nos oferece hoje por algumas mediações. A grande pergunta é: você aceita e acolhe as mediações que Cristo institui e deixa? Ou você resolveu que as mediações pelas quais Deus age na sua vida são as que você inventou e gosta? Vamos ver? Concretamente, Tomé vai ser o porta-voz da recusa
e da submissão às mediações, pelas quais o ressuscitado nos dá paz, alegria e capacita-nos para o perdão. Vamos lá? Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, leiam. Que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Todo ano eu gosto de brincar. Não se ofenda quem fez o que eu vou falar agora. Tomé representa a turma que passa a Semana Santa em Caldas Novas, na fazenda, na chácara. Entendeu? Tem ninguém desses aqui não, né? Tomé é o que não veio na reunião, não passou e não celebrou a Páscoa com os discípulos. É domingo de Páscoa, ele não estava na reunião. Os discípulos chegam nele e dizem com todo entusiasmo: vimos o Senhor. Leia. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, firma a igreja, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Espere. Tomé se recusa a aceitar a mediação que a igreja deve ser. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão levar paz, alegria e perdão. Tomé diz: vocês não têm autoridade e capacidade para me dar isso não. Se eu vir e eu tocar, eu acredito. Quais são as mediações que Deus institui, que Jesus institui, para fazer chegar a você as bênçãos e graças, os dons da vida nova, do amor dele, mas que você tem sido Tomé e dito: eu tenho os meus meios próprios, que se for para ter bênção de Deus em minha vida, deverá ser através dos meios, dos meus dedos, da minha mão. Eu tenho que manufaturar essa paz e essa alegria, esse perdão. Não aceito. Pronto. Agora o trem vai pegar. É domingo de novo. Versículo 26. Todos juntos. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Só para recordar, as mediações são 8 dias depois, estando novamente reunidos, quer dizer, o domingo. A primeira mediação. A segunda mediação, a comunidade reunida. A terceira mediação, a comunidade reunida para celebrar a Eucaristia. A quarta mediação, a missão que Jesus constituiu os apóstolos: como o Pai me enviou, eu vos envio. A quinta mediação, o testemunho: vimos o Senhor. A sexta mediação, o crer, que Tomé se recusa: não acreditarei. E a última, que ainda vai vir, a sétima mediação, a palavra. 8 dias depois, todo mundo reunido, e aí acontece a cena. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: brada, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Mas Tomé alcança a graça, porque ele se reúne, se dobra e volta para a comunidade. A comunidade reuniu e ele vai. A comunidade está 8 dias depois em reunião para a celebração eucarística e está lá Tomé. Ele vai. E o Senhor se manifesta do mesmo modo que no domingo anterior, porque todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o ressuscitado se faz presente. Ele nos mostra sua mão e o seu lado.
Ele nos mostra o seu corpo e sangue oferecido no altar da cruz, em sacrifício para a nossa salvação, para a nossa paz, para a nossa alegria, para capacitar-nos e qualificar-nos para o perdão. Quando Tomé experimenta da parte de Jesus a delicadeza, vem, põe teu dedo aqui, toca, põe teu dedo do meu lado, aí Tomé responde e professa: meu Senhor e meu Deus. O que significa isso? Que Jesus agora apresenta as cicatrizes, as marcas dos pregos e a marca da lança que atravessou-lhe o lado, e chama Tomé para curar a ferida da sua dúvida, tocando as marcas da paixão do Senhor. Hoje é dia de você curar as feridas de suas dúvidas, tocando as marcas do ressuscitado. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, o Senhor nos concede a graça de curar as feridas de nossas dúvidas, tocando seu corpo e sangue oferecido no altar. Amém? Amém. Assim, São Tomé se torna porta-voz de nós que também temos o direito de ter dúvidas. O direito. Se Deus nos deu inteligência, ter dúvida é um direito para quem tem inteligência, não é não? O problema não é ter dúvida, o problema é ser guiado pelas dúvidas. Né, Marilena Café? Esse é o problema. Quando você organiza a sua vida e a sua caminhada na fé a partir das dúvidas, você desgraça a sua vida de fé e vira uma fonte de confusão, vira uma Babel, um transtorno. Diziam os antigos que se você tem só uma certeza, frágil e débil, como um fio de cabelo para quem tem cabelo, se assegure nesta certeza, ainda que frágil como um fio de cabelo, mas não se permita ser guiado e sustentado pela dúvida. A piedade cristã, o dom da piedade, é exatamente caminhar com aquilo que lhe é possível. Eu tenho convicção e certeza, frágil como um fio de cabelo, como um fio de linha, me guiarei por esta. Está claro? Não se permita ser conduzido pela dúvida. Quando Tomé professa: meu Senhor e meu Deus, curada a ferida de sua dúvida, Jesus lhe dá uma bronca. Vamos lá? Versículo 29. Jesus lhe disse, bradem: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Estes são os bem-aventurados, os que crerem sem terem visto. Lembra das bem-aventuranças em Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração veem Deus. Não tem uma fé baseada, a igreja não é um laboratório científico. O padre não tem que fazer uma ginástica mirabolante de ficar fazendo aquilo que os protestantes empreendem, numa tentativa fracassada que só piora, de tentar provar a ação de Deus na história por uma falsa criação de arqueologia bíblica. Achamos o resto da arca de Noé, achamos o resto da vara que Moisés tacou na rocha e saiu água. Quando a sua fé e a igreja se torna um lugar para dar segurança naquilo que não é função da fé, o experimento científico, mas a adesão a partir da pureza do coração e da acolhida da iniciativa de Deus, pronto. E termina a primeira parte,
a primeira conclusão, o Evangelho de João conclui 2 vezes, termina o Evangelho dizendo assim. Versículo 30 e 31. Leiam. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. 3 dons, paz, alegria e perdão. 7 mediações. O domingo, o dia do Senhor, que é dia sagrado para ser guardado como dia do Senhor. A reunião da comunidade, a celebração da Eucaristia, o envio em missão, o testemunho cristão, a profissão de fé, o crer e a palavra escrita. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Significa que, para fazer chegar até você esses dons do ressuscitado, o Senhor providenciou 7 meios, 7 mediações. Mas ainda tem algumas questões gritantes nesse texto. A primeira questão que nós precisamos ter coragem de enfrentar é a seguinte. Santo Inácio diz que a gente precisa aprender a rezar com os elementos da imaginação, a fecundidade da imaginação. Você pode imaginar a cena da ressurreição de Jesus, que não há relato bíblico descrevendo como é que foi, mas você pode imaginar o Pai, junto com Jesus, o Filho e o Espírito Santo, procedendo o rito da ressurreição. E na hora da ressurreição, Jesus olhando para as marcas dos pregos, para a marca do seu lado, nos seus pés. E como é que pode ter sido esse diálogo? Jesus dizendo assim: deixa isso aqui, não apaga essa marca não, isso aqui é a marca do amor com que eu os amei. Não faz uma plástica nisso aqui não, deixa essa marca. Deixa eu carregar isso porque isso é muito caro. Isso é a marca do amor com que eu os amei. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento que eu proponho, irmã e irmão, é: o que você faz com as suas feridas? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais doente, e as nossas enfermidades e patologias psicoemocionais cada vez se multiplicam mais. A saúde mental do mundo e a do brasileiro está cada vez mais. Se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, pode me confirmar isso, né, Sarinha? E o Danilo? A saúde mental nossa está no limite. As doenças que a gente desenvolve a partir dos processos que nos ferem da vida, da existência. E por vezes nós fatalmente costumamos apegarmos-nos às nossas feridas e querer fazer um altar para as nossas feridas, e queremos uma família que ajude a gente a cuidar da ferida, um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um padre, uma comunidade que ajuda a gente a zelar das feridas da gente. A gente tem estima à ferida, porque parece que se for para curá-la, está desrespeitando o que a gente sofreu. E é preciso ter muita coragem na fé para querer ser curado. Ter coragem de chegar em Jesus e dizer para Ele: eu vou parar de chamar a minha atenção de Deus, do mundo, da família e da igreja, para essa estima para com as minhas feridas, Jesus. E hoje, o que o profeta Isaías diz: por suas feridas eu quero ser curado, pelo seu sofrimento eu quero viver em paz, porque o Senhor já sofreu
e pagou o preço da minha cura e da minha paz. Eu quero viver curado. Amém? Amém. É preciso educar o querer. Talvez não hoje, talvez daqui 6 meses, 1 ano ou mais tempo, mas comece hoje a rezar e a pedir ao sopro do Espírito Santo que você recebeu em seu batismo. Comece a pedir a graça de você desejar e querer ter suas feridas curadas. Tem um pensamento oriental que diz assim: não há nada neste mundo que possa te ferir mais que seus próprios pensamentos e seus próprios sentimentos. Né, Margarida? Outra psicóloga aqui. Como também não há nada neste mundo que possa te curar de forma mais poderosa do que os seus pensamentos e os sentimentos e emoções que você cultiva. A cura habita-te como a enfermidade habita-te. Você escolhe. Isso, gente, você escolhe, mas às vezes demora tempos e processos para você se abrir ao Espírito e permitir que esta cura não lhe causará um prejuízo de honra. Sabe por quê? Porque a gente confunde, a terceira nota da minha pregação, a gente confunde perdão com cumplicidade com o crime, com o pecado. Erro a gente corrige, crime a gente denuncia e paga o preço da denúncia do crime. Isso serve de forma concreta para toda forma de crime que a gente vive hoje no ambiente da família, do abuso e da violência contra as crianças, o abuso e a violência contra a mulher, o abuso e a violência contra os idosos. O que é crime, a gente precisa ter coragem de denunciar e dizer para o criminoso: olha, eu amo você, mas o que você faz é crime, e eu não posso permitir que você continue gerando vítimas aqui dentro de casa. Eu te denuncio, te visitarei na cadeia, cuidarei de você, mas é crime. A gente pensa que perdão, receber o Espírito Santo que capacita e qualifica a gente para perdoar, faz a gente ser cúmplice com os criminosos e geradores de vítimas. É preciso curar este equívoco. Tem alguém na família, na sociedade, na igreja, cometendo crime? Ao crime, a justiça. E pagar o preço de ter que ter coragem de identificar o crime e denunciá-lo. Perdão não é submissão ao crime e silêncio diante das vítimas. Está claro, gente? Essa é a nota importante. A quarta nota desta pregação de hoje. O convite que Jesus faz a mim e a você hoje, para sair dessa igreja de gente ferida para gente curada, de gente que entrou com feridas abertas, sair daqui com cicatrizes que falam do amor. Suas cicatrizes falam de quê? As pessoas que convivem com você, nos traços, nos sofrimentos, nos aborrecimentos, nos desgastes, nas dores e aflições pelas quais você passou. Ontem eu pregava um retiro e dizia para um grupo uma intuição muito interessante. Todos nós temos em nossas famílias pessoas, na maioria das vezes mães, tias, avós, hora ou outra tem um homem também, mas predomina as mulheres. Pessoas pelas quais a vida lhes impôs sofrimentos terríveis,
E essas pessoas tiveram uma espiritualidade, uma mística, uma capacidade de passar pelos sofrimentos e não permitir que o conjunto de todo o sofrimento impusesse sobre elas uma amargura, uma infelicidade, e elas trazem a marca do sofrimento, mas o semblante é de gente curada. Não tem gente assim? E é preciso, nós cristãos, nós precisamos ser homens e mulheres curados. É bem mais do que passar um Erroex na cara, um Botox e fazer uma, como chama aquele trem? Uma harmonização facial. É bem mais do que isso. Aqui a harmonização é espiritual, ela é de dentro. Ela move a partir da sua interioridade e da cura que você carrega e faz de você. A palavra cura na filosofia é um pouco distinta da palavra cura na medicina. A palavra cura, até na igreja, o cura da paróquia, o cura da catedral é o cuidador. Cura na filosofia é cuidar. Às vezes você porta uma enfermidade, recebe um diagnóstico de sua enfermidade, e você se revolta com a enfermidade diagnosticada, e você começa a tratar você de forma quase que autopunitiva para matar logo e para fazer todo mundo ficar sofrendo porque você tem a doença. Tem gente que faz isso. Pune todo mundo porque tem a enfermidade. Outras pessoas pegam a enfermidade, vão atrás de bons médicos e bons profissionais que tem para todo lado hoje, apresentam um itinerário de dizer assim: olha, cura não tem, mas você tem todas as condições de viver melhor. Não existe isso? Vai depender da sua disciplina na forma de organizar os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os hábitos de cuidado com a sua vida, de alimentação, de repouso, de sono, e você pode viver melhor. Quantas pessoas visitando doentes, as pessoas dizem para mim: padre, hoje com essa doença, e com o nível e a graça que Deus me deu, dos profissionais de saúde que me orientaram, a forma com que eu cuido de mim hoje, eu me sinto, mesmo com essa doença crônica, eu vivo melhor do que quando eu não tinha nada, porque aprendi a cuidar de mim. Às vezes, aqui tem outro médico, às vezes curar é cuidar, é processo, não é uma intervenção mágica, é processo, e é para a vida inteira. Mas eu volto a te perguntar: você tem coragem de encostar suas feridas nas marcas, nas cicatrizes de Jesus, e sair daqui hoje não mais com feridas, mas sair daqui com cicatrizes, num processo permanente de cuidado, para que a ferida não consuma você e não consuma a sua vida e os seus com quem você convive? Você tem coragem de querer, desejar e optar por um caminho de cuidado e de cura? Ou você quer um Deusinho que tenha dó de você, uma família que cuida da sua doença, uma igreja que tem e fica a serviço de suas feridas? Apresente ao Senhor, sem medo, mas sem nenhuma reserva de medo. Para vencer a noite, a paz. Para vencer o escuro, a paz. Para vencer o medo, a alegria. Para vencer as portas fechadas, o assombro, o sopro do Espírito Santo que abre, expande e dilata você numa criatura
em movimento de dom de Deus no mundo e para o mundo, transbordando. Se você fizer este caminho, você vai sair daqui sendo um milagre de Deus andante por aí. Por onde você passar, você será testemunha da paz, da alegria, do perdão e da graça curadora permanentemente. Aleluia. Aleluia. Brada, reage! Reage! Brada! De vez em quando, para terminar, pega o salmo rapidamente, só uma poesia. De vez em quando, eu visito os doentes e a pessoa está revoltada com a doença e fala: por que Deus me deixa ainda aqui? Eu gosto de citar esse versículo 17 do Salmo 117. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Por que você ainda está nesse mundo? Diga com toda alegria hoje: eu ainda estou nesse mundo porque eu vivo para cantar as grandes obras do Senhor. Amém? Amém. Amém. Incline a sua cabeça. Aproxime-se de Jesus. Cole suas feridas nas marcas do amor de Jesus. E peça de Jesus a graça do cuidado curador para você, na forma sua de relacionar com você, com a sua história pessoal, com suas emoções, afetos, com suas perdas, traumas, com suas frustrações, com suas expectativas frustradas. Põe e colhe as suas feridas nas marcas do amor de Jesus e aceite a cura e o cuidado de Jesus para com você. Fale com Ele, reze, dialogue com Ele. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, Vamos cantar? purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor, a água do amor. o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, Jesus. Jesus, manda teu Espírito Para transformar. meu coração. Fiquemos de pé, estenda as mãos para a cruz. Jesus, Jesus, manda teu Espírito
transformar meu coração. Estenda as mãos aqui para a cruz, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente no poder desta palavra no poder desta palavra que foi escrita que foi escrita para que eu creia para que eu creia e crendo alcance toda graça, toda bênção toda bênção e salvação. e salvação. Eu acolho, Jesus, Eu acolho, Jesus, a oferta do seu amor, a oferta do seu a amor, paz, a paz, a alegria a alegria e o sopro do Espírito e o sopro do Espírito que me capacita, que me capacita, me qualifica me qualifica para o perdão. para o perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Eu acolho que eu acolho o dom da sua Páscoa o dom da sua paz e vou viver e vou viver marcado por estes dons marcado por estes em dons minha vida. em minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, faça sua oração agradecendo a Jesus pelo dom da paz, da alegria e do perdão que dele você recebe e que ele mesmo faz de você instrumento missionário no mundo para levar essa paz, esta alegria e este perdão para o mundo. Agradeça e louva ao Senhor.